Boa tarde a todos. Agradecemos a Deus a presença de todos aqui presentes hoje e aos nossos ouvintes no canal da Homem do YouTube. Cumprimentamos também aqueles que estão vindo pela primeira vez, que essa possa ser uma tarde muito agradável para todos nós. O nosso palestrante de hoje é o nosso companheiro Jano Alves, e ele falará sobre o tema obsessões, prevenção e tratamento. Então, que possamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações e que estejamos todos atentos, né, para os ensinamentos que nos serão trazidos hoje. Vamos aos nossos eventos do mês. Do dia 3 ao dia 9 de outubro, teremos a Semana de Kardec, né? Começa amanhã e a cada palestra vai ter um tema especial relacionado a Kardec. Então, que todos possam estar presentes em algum desses dias. A programação está no site, está aqui no mural também. E que possamos aproveitar ao máximo essa semana. E no dia 16 de outubro, teremos o seminário A Atualidade de Kardec, que terá a coordenação do professor César Reis. Esse seminário será realizado das 9 às 12h30 aqui na sede. Agradecemos a todos as doações para a campanha do Quilo e para o Bazar. E informamos que o nosso bazar funciona às segundas-feiras, das 10 às 13 horas, terças, quartas e quintas, das 14h30 às 17h30, na Casa Florescer, que fica aqui ao lado, no número 55. Solicitamos a todos que desliguem os seus celulares ou coloquem no silencioso. E vamos chamar a nossa companheira Adriana, que fará a nossa página e prece de hoje. Boa tarde a todos. A página é do livro Sementes de Felicidade, capítulo 37, de Lorival Lopes. A instrução ajuda você a ser feliz, mas nem todas as pessoas instruídas são venturosas. A paz interior está ligada diretamente ao exercício do amor. Só o amor, pela sua natureza divina, faz vibrar as fibras da alma e produz a sensação de paz e alegria. Quanto mais você ama, mais fica pronto ao bom estudo e à sabedoria da vida. Em toda situação, o Senhor da vida deixou-nos os meios de progredir. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, aproveitar esse ambiente de paz, de harmonia, que já se encontra, já preparado aqui pelos nossos benfeitores. Que possamos, Senhor Jesus, sair daqui melhores do que chegamos. Possamos, Senhor, aproveitar os ensinos, renovar-nos, Senhor, no seu amor, como diz a mensagem. Então, fortalece os nossos corações, Jesus, para que possamos amar melhor, como o seu Evangelho de luz nos ensina. Abençoa a nós todos, o nosso companheiro Jano, que nos trará o estudo, e as nossas famílias, Senhor, aqui representadas. Que nós possamos aproveitar muito desta tarde, que possamos obter cura, Senhor, cura física, mental, espiritual, se assim for da sua permissão. Então fica conosco, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Então, minha gente, muito boa tarde a todos.
Que a paz de nosso Senhor Jesus possa estar conosco nesses momentos, nos acompanhar de retorno aos nossos lares, fim desse nosso encontro. Então hoje, como foi anunciado, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema da obsessão, prevenção e tratamento. É lógico que esse é um assunto amplo demais para nós julgarmos que vamos esgotar o que quer que seja nesse tempo que temos aqui. Então, serão algumas pinceladas a respeito do assunto, mas existe vasta bibliografia na doutrina espírita que nos permite, aquele que tiver maior interesse, ir consultar. Então, nós podemos dizer que a questão da obsessão é uma situação grave no planeta, né, no que diz respeito a sua frequência, a intensidade com que nós observamos isso no planeta, né? Naturalmente, que isso resulta, né, ainda da imperfeição moral dos habitantes do planeta Terra, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Não é um fenômeno que venha a se perpetuar ao longo de toda a história da humanidade. À medida que as pessoas forem se ajustando moralmente, é algo que daqui a algum tempo nós vamos olhar para trás e ver como alguma coisa do passado, né? Mas como nós podemos conceituar a obsessão? Então Kardec nos diz que a obsessão é a influência perniciosa, né, pertinaz, persistente, que um espírito exerce sobre um encarnado, ou que um espírito exerce sobre outro, porque nem sempre isso acontece de um desencarnado para o encarnado. Pode acontecer de um desencarnado sobre um outro desencarnado, pode ser de um encarnado para outro encarnado, pode ser de um encarnado para um desencarnado, né? Mas aquele fenômeno que mais frequentemente é estudado é o fenômeno da obsessão de um encarnado sobre um desencarnado sobre um encarnado, né? Então, retornando à conceituação que Kardec nos traz, é a influência perniciosa que um espírito exerce sobre um encarnado. Naturalmente que, se é uma influência perniciosa, só é feita por algum espírito que ainda está no mal, né? Todos nós vamos atingir condições superiores espirituais, mas alguns ainda estão numa fase intermediária em que ainda podem se dedicar ao mal. Então, por que que... Bem, a obsessão é um termo genérico que pode se referir a situações bastante diversas. A obsessão pode ser desde uma influência puramente moral, como Kardec coloca nas suas obras, que significa dizer o seguinte, uma influência mental. Esse termo, como Kardec usou nesse momento, era um termo que na língua francesa tinha uma acepção diferente da que nós utilizamos hoje. Moral, na língua francesa, à época de Kardec, podia ter dois sentidos. Moral, como nós entendemos, né? Ou moral no sentido de mental, espiritual. Então, é algo que se opõe à matéria. A influência pode ser física ou moral, ou seja, mental, espiritual. Então, pode ser uma influência puramente mental, ou chegar mesmo a um controle sobre os aspectos físicos do indivíduo, gerando inclusive enfermidades físicas, muitas vezes. Nós podemos dividir esses processos da obsessão em 3 graus, em 3 tipos, né? Melhor dizendo que graus, são 3 tipos diferentes de influenciações que podem acontecer, conforme a classificação que Kardec nos traz e que é muito apropriada. Nós poderíamos ter a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E nós podemos incluir ainda um tipo de influenciação espiritual que precede, normalmente, os processos obsessivos e que nós podemos chamar de influenciação espiritual sutil.
Então, todos esses processos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, eles têm origem num fenômeno habitual, num fenômeno corriqueiro que ocorre conosco e que está relacionado à nossa mente como um emissor e um receptor de ondas mentais. Ou seja, nós emitimos ondas numa faixa que é a faixa do pensamento. A luz é uma onda, né? As ondas, as outras ondas eletromagnéticas, né? Que permite que a gente use esses aparelhos de comunicação. O pensamento é também uma onda, ou gera uma onda, né? Só que é uma onda numa frequência diferente dessas que nós conhecemos. Provavelmente mais rápida ainda do que as ondas eletromagnéticas conhecidas. Então nós emitimos, e existe um fenômeno que é universal, que é o da afinidade, da sintonia. Então quando nós ligamos um rádio ou uma televisão e colocamos numa emissora, é inevitável que nós vamos captar aquelas ondas correspondentes àquele canal em que nós colocamos. Nosso pensamento é igual, não existe como eu pensar sem que o meu pensamento atinja outras pessoas que estão na mesma faixa que eu. Como também não existe como outras pessoas pensarem na mesma faixa que eu me encontro e eu não receber de alguma forma essa influência. Então essa troca de pensamentos é a base do processo obsessivo. É a base também de todos os outros intercâmbios mentais. Os intercâmbios positivos têm a mesma base. Quando nós recebemos uma intuição, uma inspiração de algum benfeitor, nos induzindo a um ato meritório, nós estamos também nos valendo do mesmo processo. Então tudo depende de quê? E com quem que nós estamos nos sintonizando. Se nós estamos sintonizando com o alto, ou estamos sintonizando com aquelas regiões menos felizes, com aquelas frequências mais baixas de pensamento. Então, é um fenômeno natural. Nós pensamos, estamos numa determinada faixa, recebemos uma influência qualquer, percebemos uma influência. Mas nós podemos simplesmente captar isso e não darmos alimento para uma ideia que nós consideremos que seja imprópria. Então, quando nós falamos das influenciações espirituais sutis, isso existe uma mensagem muito boa de André Luiz no livro Estude Viva. Estude Viva é um livro que tem dois autores espirituais, Emmanuel e André Luiz. Emmanuel escreve as mensagens de números ímpares e André Luiz as mensagens de números pares. Então, numa dessas mensagens, chamada Influenciação Espiritual Sutil, André Luiz ali nos esclarece que nós estamos passando constantemente por essas influências. Ele é muito gentil e pergunta assim ao final: verifique se nos últimos 15 dias você não observou isso. Na verdade, é um fenômeno praticamente cotidiano conosco, né? Em que nós podemos perceber algum tipo de ideia. Então nós estamos muitas vezes estudando, né? Estamos entretidos ali no estudo, no trabalho, e subitamente vem uma ideia totalmente em desacordo com aquilo que nós estávamos nos propondo fazer, né? Podem ser ideias muito simples ou algumas coisas mais sérias, né? E na maioria das vezes o que acontece? A gente fala: que bobagem pensar nisso agora, deixa eu continuar aqui estudando, fazendo o que eu tenho que fazer, né? Então veja, a ideia veio, mas não se instalou. Emmanuel nos diz com muita propriedade, né, ou melhor, não é Emmanuel, é no livro No Mundo Maior, que o benfeitor diz que nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninho, não é verdade?
Basta a gente fazer o quê? Sacudir a cabeça que cai qualquer coisa que o pássaro queira construir na nossa mente. Então, sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro do João Carlos Cunha, saudoso palestrante espírita, já desencarnado, desencarnou relativamente jovem, e que ele dizia que a obsessão era a falta de sacudir a cabeça. Eu acho que ele está certo, né? A gente tem que fazer assim, né, para poder espanar essas ideias ruins que tentam se estabelecer. Essas ideias podem ser, por exemplo, bem, essas então são ideias ocasionais. Nós podemos ou não alimentar essas ideias, oferecer a nossa energia mental para elas. Elas podem vir e se extinguirem naquele momento que acessam a nossa mente, ou nós podemos refleti-la. E aí, quando nós refletimos, nós intensificamos o sinal com aquele que nós estamos nos comunicando. Aí nós recebemos outro impulso, nós intensificamos novamente, até que aquilo possa se tornar alguma coisa mais constante. Então, quando se torna constante uma indução perniciosa, nós estamos, então, numa situação de uma obsessão simples. Então, em que consiste a obsessão simples? Nesse pensamento pertinaz, nessa influenciação pertinaz, numa ideia que se fixa. Então, a característica da obsessão simples é a monoideia, né? Quando nós nos damos conta, estamos o dia inteiro pensando na mesma coisa. Sinal de alerta, né? O pensamento saudável, ele pensa na opção de coisas ao longo do dia. Se nós estamos com uma preocupação excessiva em cima de alguma coisa, e quando nos vemos aquilo o dia inteiro, aquela ideia está na nossa mente, alerta, porque isso não é um estado mental saudável, né? Pode ser algo nosso mesmo, que nós estamos alimentando, mas muito frequentemente é estimulado por outras mentes que estão ligadas a nós, que pode fazer isso de propósito, ou com um propósito deliberado, ou simplesmente porque se aproximam e sentem sintonia conosco. Então, se nós somos pessoas que costumamos nos lamentar, já repararam como é que se formam as rodas de lamentação? No trabalho é assim, um começa a se queixar, o outro se junta, começa a queixar, e daqui a pouco estão todos se queixando. Veja, não precisa um estar desencarnado e o outro encarnado. São todos encarnados e estão todos potencializando o pensamento enfermiço do outro. Estão todos na mesma faixa vibratória, estão trocando não só as palavras que o outro pode escutar, mas os pensamentos que o outro assimila e potencializa. Imagine que, em vez de ser essa roda de encarnados, tem a roda dos desencarnados, que chegam e abraçam a gente. É mesmo, você é um pobre coitado, eu também sou, veja, eu também sofro. E fica aquela troca de pensamentos. E veja, não é algo deliberado, muitas vezes, mas é pernicioso. Por quê? Porque permanece aquele estado mental enfermiço. Um alimenta o estado enfermiço do outro. Então, a monoideia é uma característica. Outra característica também marcante é a inquietação. Então, é aquela necessidade imperiosa, urgente, de agir de uma determinada forma, né? Satisfazer uma determinada desejo que vem à nossa mente, como se nós estivéssemos sendo impulsionados por alguém para realizar aquele ato. Então, algumas vezes, impulsos que nós temos, compulsões que nós temos, não quer dizer que todas as vezes uma compulsão seja oriunda de uma influenciação espiritual, mas com frequência isso pode ocorrer. Nós vemos, por exemplo, pessoas, é um fenômeno da atualidade, com compulsão por compras. Então, não tem mais necessidade de mais nada, mas não consegue deixar de comprar mais um sapatinho. E se o sapato estiver na promoção, até se for de número diferente do pé, a pessoa compra. Tal a compulsão por comprar, por adquirir alguma coisa. Então, isso tem diversas causas, mas também muitas vezes é estimulada pelos nossos inimigos. Por quê? Porque quando nós nos endividamos, isso nos tira do sério.
e nós ficamos num estado de enfermiço mental, de preocupação, que facilita a continuidade do processo. Então, isso desorganiza a nossa vida, né? Existem pessoas que têm compulsão por tipos específicos de filmes, por exemplo, né? Nós vemos, agora nós passamos da fase dos romances de vampiros, né? Aquela coisa insípida, para os filmes pós-apocalípticos, né? Em que são situações absurdas que nós vemos e que transmite às pessoas a ideia de que o nosso mundo vai retroagir, né? Uma ideia muito perniciosa essa, provavelmente estimulada por aqueles espíritos que não querem exatamente o progresso da humanidade, a transformação do nosso planeta, de planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração. E incute isso nas mentes daquelas pessoas que movimentam as massas com filmes e outros produtos dessa natureza, né? Os filmes também com cenas deprimentes, filmes de coisas sobrenaturais e que mostram cenas que com certeza são desdobramentos que esses diretores, esses roteiristas têm, vão ao mundo espiritual, veem aquelas cenas nas regiões de sofrimento espiritual, nas regiões de purgatoriais, não é? Trazem aquilo e que, quando nós assistimos, aquelas pessoas que assistem mais facilmente criam, fazem criações mentais que as tornam sintonizadas com essas mesmas regiões, facilitando com que nos seus desdobramentos durante o sono vão ser localizadas exatamente nessas regiões onde vão sofrer assédios, perseguições, processos obsessivos muito graves. Então vejam que isso às vezes são ideias que vêm à nossa mente e que persistem. E que essas pessoas convivem, somos nós, né? Nós convivemos na sociedade sem dificuldade, mas somos objeto, muitas vezes, desse tipo de influenciação. A fascinação é uma situação mais séria, porque na fascinação, sempre o espírito que promove a influenciação é um espírito astucioso. E ele gera uma ilusão naquele indivíduo, de tal maneira que a pessoa acredita em determinadas supostas verdades, que para todas as outras pessoas aquilo parece muito improvável, impossível, às vezes algumas coisas que são mesmo ridículas, e o outro considera aquilo a mais absoluta expressão da verdade e não admite contestação, né? Se alguém se opõe àquele pensamento, ele se opõe àquela pessoa, se afasta dela, porque os próprios espíritos que promovem o processo da fascinação fazem com que a pessoa se afaste daqueles que podem esclarecê-lo, né? Então, isso poderia ser comparado com os processos dos delírios, né, psicóticos que algumas pessoas apresentam. Então, aquilo, para qualquer um, aquilo soa estranho, né? Soa improvável, impossível, mas aquela pessoa que passa pela situação considera aquilo a realidade, né? Ele mora dentro daquela ilusão que foi criada. São processos difíceis, porque o indivíduo jamais se julga enfermo. A pessoa que passa por uma obsessão simples, ela pode se dar conta de que ela tem um pensamento obsessivo, né? Uma compulsão, e procura muitas vezes até tratamento por causa disso. Mas o fascinado raramente busca, ele acha que na verdade os outros é que estão errados, né? E a subjugação é uma situação em que esse intercâmbio mental já se estabeleceu de tal maneira que há uma paralisação da vontade do indivíduo encarnado. E isso poderia ser comparado a casos de desestruturação mais acentuados, como os casos, por exemplo, da esquizofrenia,
né? Não que todos os casos de esquizofrenia obrigatoriamente estejam relacionados com processos obsessivos, mas isso é muito frequente, nós evoluirmos, o indivíduo evoluir para uma situação dessa natureza. Ele sozinho não tem condições de buscar um tratamento, é necessário que alguém assuma esse trabalho de encaminhá-lo ao tratamento. Então, já que estamos falando alguma coisa sobre tratamento, como é que nós podemos tratar? Então, vejamos que isso, muitas vezes, pessoas com problemas de natureza obsessiva apresentam sintomatologia física e vão procurar os profissionais e chegam com problemas que muitas vezes a investigação não chega a lugar nenhum. Pode investigar que não encontra nenhuma alteração estrutural que justifique. Nem todas as enfermidades têm alterações estruturais, assim, muitas enfermidades que são alterações meramente funcionais. Mas são situações de difícil classificação, nós não conseguimos encaixar aquilo em situação nenhuma, ou às vezes até são encaixadas nos processos de conversão, né, em que o indivíduo tem algum problema de natureza psíquica e se manifesta no corpo alguma alteração, mas não por uma causa estrutural, não por uma lesão estrutural, mas por um processo que a gente chama de uma conversão. É um termo mais apropriado para aquilo que antigamente as pessoas falavam que era histeria de conversão, né? Então, muitos desses casos acabam chegando aos médicos, aos outros profissionais, né? E aí o que se pode fazer? É possível só o tratamento médico será suficiente? Então existem algumas limitações em relação a isso, nós precisamos pensar também na abordagem espiritual. Por quê? Porque a origem, onde é que está a origem desses processos, né? Os processos obsessivos mais graves, esses que chegam à situação de uma subjugação, normalmente eles estão baseados num desejo de vingança de algum espírito com o qual nós temos relações do passado, a quem nós ofendemos, a quem nós provocamos prejuízos e que não nos perdoou, né? Ou seja, são dois espíritos enfermos. Aquele que carrega em si a responsabilidade por ter prejudicado e o outro que não foi capaz, né, de entender os mecanismos da vida que nos trazem muitas vezes essas situações difíceis, né, e que continuam num processo de perseguição. Então, se a origem está no espírito, no que cada um traz em si, um traz ódio, outro traz o sentido de culpa, né? Isso está no espírito. Nós podemos agir de alguma forma no corpo para ajudar de alguma maneira nesse processo, mas não vai ser, com certeza, o tratamento mais eficaz. Nós precisamos da abordagem que atinja o espírito, que é a origem de tudo. Nós vamos precisar mexer no comportamento do indivíduo, na nascente dos problemas. E nesse sentido, então, eu me recordei de um livro, que é um livro muito interessante, é o livro Drama da Bretanha, de autoria de Charles, por Ivone Pereira. Ivone Pereira é uma médium, né? Foi uma médium, tem uma vintena mais de livros, né? Entre nós. Existem alguns que ainda estão para serem publicados, porque ficaram muito tempo guardados, estão sendo publicados póstumamente, e que é uma daquelas nossas referências no Espiritismo. E os seus livros são de aproveitamento de 100%. Não tem um parágrafo que seja inútil nos seus livros, né? Então, esse é um deles, o Drama da Bretanha. E aqui conta a história, a protagonista é uma moça de nome Andréia de Guzman. Na verdade, uma encarnação anterior da própria Ivone Pereira. E a Andréia era uma moça que
que desde criança ela sofria uma pressão obsessiva. Isso não é o mais comum, né? Normalmente, no período da infância, os espíritos são protegidos, né? Evitando-se que essa influência espiritual traga consequências muito graves. Mas, eventualmente, isso não é possível. E mesmo no período infantil, a criança vem com o seu acompanhamento espiritual. E isso fazia com que ela tivesse um comportamento arredio, irritadiço, fez com que, inclusive, ela fosse rejeitada pela família quase como um todo. Pai e mãe mal a toleravam. E ela era dada a uns ataques de nervos, e ataques que eram compreendidos como crises epiléticas. Quando tinha uma alegria muito grande, porque criança, né, passa por uma situação de ter uma alegria, imediatamente vinha uma dessas crises, como se ela fosse punida por ter um momento de alegria. Quando ela completa 15 ou 16 anos, os pais, aflitos por se livrarem dela, na verdade, promovem um compromisso de casamento dela com um dos seus primos, né? E é anunciado o seu noivado numa festa de Natal. Nesse mesmo momento, todos que estavam presentes, houve uma gargalhada, daquelas gargalhadas que a gente está acostumado a ouvir nesses filmes, né? Nesses filmes de horror, uma gargalhada daquelas que fez soar no ambiente. Não foi só ela que escutou, todos os presentes ouviram, foi um fenômeno de efeitos físicos, né? E era o seu obsessor. E logo em seguida ela cai numa crise dessas de nervos, é levada para o seu quarto e lá ela tem uma incorporação mediúnica, atormentada deste obsessor. O seu irmão, de nome Vitor, que é o Charles, autor do livro, ele havia chegado recentemente de estudos que tinha feito no Oriente e aprendera essas questões relacionadas à medicina espiritual, as relações entre os encarnados e os desencarnados, as questões das reencarnações, né? A lei de causa e efeito. Então ele dialoga com o espírito, e o espírito conta tudo o que tinha acontecido, que fazia com que ele fosse um perseguidor daquela moça. E o Vitor, que era um homem muito moralizado, já de encarnações anteriores, aquela não era a primeira encarnação em que ele se comportava bem, né? Ele pede àquele espírito que lhe desse 2 anos de trégua, desse 2 anos de trégua àquela moça. E ele faria todo o possível para modificar aquela pessoa moralmente. E que quando ele voltasse depois de 2 anos, ia encontrar outra pessoa, de tal maneira que ele não veria nem mais motivo para perseguir, porque ele perseguia porque reconhecia nela uma criatura perversa, má, ardilosa, traidora, etc. Era o conceito que ele tinha a respeito daquela pessoa, né? Então o espírito diz para ele: vou te conceder porque te conheço, sei que você é um espírito bom, uma pessoa boa, né? E por você vou fazer isso. Além da autoridade do Vitor, que era o irmão da Andréia, também naquele momento houve um envolvimento espiritual e ele se viu afastado daquela sua presa. Isso acontece com muita frequência. Nós vimos, por exemplo, a casa espírita carregando os nossos companheiros e à medida que a pessoa modifica o padrão mental, esse sinal entre as mentes se enfraquece, a imantação diminui, é como se fossem 2 ímãs, que a força de atração daqueles ímãs diminui, então subitamente é retirado. Eles são retirados, né, temporariamente ou definitivamente de acordo com o nosso comportamento. Se nós continuarmos com um pensamento numa faixa diferente, nós não vamos nos afinizar novamente. Mas se voltarmos à mesma faixa anterior, nós chamamos de volta aquele que foi afastado. Jesus já nos disse isso quando falou da casa, que a gente limpa a casa e deixa as janelas e as portas abertas, vem outro e invade aquela casa. Essa casa é a nossa casa mental, né? Nós fazemos uma higiene, né, rapidinha,
Mas daqui a pouco nós voltamos aos mesmos, vamos deixando tudo fora do lugar, né? E aí o que acontece? Daqui a pouco está novamente aquela sujeira ali na casa. Então a mesma coisa, nós atraímos de volta esses espíritos. E ele faz um programa de ação para a Andréia muito interessante. Depois vocês leem o livro para vocês saberem se deu certo. Então ele queria fazer uma reeducação moral e mental da pessoa, porque esse é que é o tratamento, é isso que nós precisamos fazer. Tanto a nossa prevenção quanto o tratamento é nós nos reeducarmos moral e mentalmente, né? Então ele começou por coisas, o programa dele começava do corpo até o espírito. Para o corpo, alimentação apropriada. Por quê? Nesses processos obsessivos, nós perdemos muito fluido vital, que a gente acaba dividindo com o outro, né? Existe um processo de vampirização das nossas energias. Então, nós muitas vezes temos um desânimo. Então, quando nós nos alimentamos bem, nós adquirimos aquele fluido vital que nos falta, e o vigor, né, o ânimo, favorece que nós possamos lutar contra as influências, que nós tenhamos ânimo para isso, né? Então, uma alimentação apropriada. Mas veja, estamos falando do corpo ainda. Estamos falando, né, de vigor do corpo. Atividade física, ginásticas respiratórias e demais exercícios apropriados à elasticidade e bem-estar fisiológico. Nós hoje também sabemos que a atividade física é muito positiva, melhora uma série de aspectos do nosso corpo, né? Hoje é um dos pilares do tratamento para tudo, né? A gente usa medicamento quando indicado, psicoterapia, atividade física, né? E o outro pilar são as atividades espirituais, né? Então, vejam, o exercício físico também favorece a circulação desse fluido vital, que é o que nos dá a vitalidade, que permite a ligação do espírito ao corpo, né? Permite então a saúde do corpo, e isso também vai nos dar mais vigor, mais condições de buscarmos o que é o essencial. E aí ele continua dizendo, olha que interessante que ele diz: exercícios de higiene mental, educação do pensamento, repressão aos desejos menos discretos, renovação dos hábitos diários, se estes não condissessem com a harmonia divina, projeção das ideias no sentido do bem e do sublime, à procura do ser divino e da sua essência dentro de si mesmo. Além disso, leituras moralizadoras, o estudo sobre a natureza para que se sentisse agradavelmente unida à criação divina que cerca o homem no belo planeta em que vive e não continuasse a profaná-lo com a sequência dos próprios erros que necessariamente quebrariam a harmoniosa teia que poderia ser a sua vida. Veja, estabelece todo um processo de renovação mental, né? Por último, né, estabelece reuniões para estudo do Evangelho em família. E ainda, ele que tinha o hábito de visitar os enfermos e os pobres daquela propriedade rica em que eles viviam, passaria a levá-la nesses trabalhos, para que ela se habituasse, né, no pensamento altruísta, a pensar nas necessidades do outro, ao trabalho de caridade. Esse era o seu projeto para a cura desse processo obsessivo. Veja que isso ele nos traz aqui, não é tão somente para falar de um fato ocorrido no passado, mas é uma lição para nós, porque isso aqui está totalmente de acordo com o que Kardec nos fala, né? Então, Kardec nos diz que o processo obsessivo ele existe pela inferioridade de ambos, do perseguidor e do perseguido, e que nós podemos nos eximir dessa perseguição desde que nós nos modifiquemos. A
partir do momento que nós modificarmos o nosso padrão mental, nós já desfazemos essa ligação, né? Isso pode não ser imediato, porque existem alguns processos que são muito estabelecidos. Nós precisamos ter também o quê? A mesma pertinácia para conservar o nosso pensamento, a mesma persistência para conservar os nossos pensamentos no bem, quanto existe aquela persistência em nos influenciar para o mal. E nisso, isso serve como um aguilhão para o nosso crescimento, de tal forma que os processos obsessivos estão na lista daqueles processos que nos impulsionam ao crescimento, desde que nós saibamos aproveitar para o nosso progresso efetivamente essas circunstâncias. Então, fundamentalmente, o importante é nós buscarmos essa modificação do pensamento, né? A educação do nosso pensamento, a nossa educação moral, a nossa mudança de comportamento. Então, a educação do pensamento passa por quê? Por a gente mudar o teor dos nossos pensamentos. Então, o Santo Agostinho, quando nos fala naquela célebre pergunta, ou melhor, na célebre resposta, né, que ele nos dá a respeito do que nós devemos fazer para poder efetuar a nossa modificação moral, porque Kardec diz assim, pergunta aos espíritos, né, o que nós devemos fazer para efetuar a nossa modificação? Aí o espírito responde, um sábio da antiguidade já vô-lo disse, né, conhece-te a ti mesmo. Estava se referindo à frase de Sócrates. E antes de Sócrates, outros também já haviam dito isso, né, mas ficou célebre como Sócrates nos dizendo. Então, Kardec, sempre muito perquiridor, diz assim, sim, nós entendemos, né, a profundidade dessa máxima, mas as pessoas, com frequência, elas costumam colocar alguns panos quentes, né, nas suas dificuldades. Tem olhos muito abertos para verem as imperfeições dos outros, mas tem dificuldade de identificar as próprias imperfeições. Aí Santo Agostinho diz, faça como eu fazia. Todo dia à noite, passe em revista tudo que você fez, né, e verifique se há algum motivo pelo qual alguém possa ter queixa de você, se existe alguma forma que você agiu que esteja em desacordo com o que você entende de que seja o certo e o errado, que a sua consciência já lhe tenha dito, não é? Então, nós vamos passando em revista isso, veja que ele ali não relaciona nenhum tipo de problema, porque qualquer questão que nós observemos em nós, que mereça ser modificada, deve ser atacada. Nós devemos buscar modificar aquilo. Isso é um trabalho constante. Então, se nós identificamos que nós passamos grande parte do nosso dia com preocupações excessivas, é algo que nós precisamos modificar, né? Nós passamos o dia em pensamentos autodepreciativos, precisamos trabalhar isso. Se nós percebemos que ao longo do dia nós temos muitos pensamentos de queixa, lamentação, como é que é o termo mesmo que a gente fala? Muquerela, né? Murmurações, queixas, reclamações e lamentações, né? Então a gente fica nas muquerelas, não é isso? Então, nós precisamos modificar. Vejam, nós estamos falando no plano do pensamento, que ninguém sabe o que vai no nosso pensamento, só nós. E nós precisamos pensar uma a uma essas questões e irmos modificando, né? Nós que alimentamos medos, né, nós que estamos sempre em busca do novo golpe na praça, para passar pelo WhatsApp para todo mundo, mande para todo mundo, novo golpe na praça, né? Isso é um estado de espírito, né, de alguém que está focado nas coisas perniciosas. Isso não edifica, gente, né?
ou então aquele que está sempre pronto para enviar a mensagem que mostra o erro do outro. Geralmente do político, né? Aqui no Brasil o esporte nacional, não é mais futebol, né? É ficar identificando qual é a jogada, né, política, alguma coisa, e aí passa para o outro, e sempre estimulando o ódio, né, a desarmonia. Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, pensamentos viciosos. Nós já sabemos que determinados comportamentos não são apropriados para nós, não são para o nosso bem. E eles vêm e às vezes a gente gostosamente dá vazão a eles. É hora da gente pensar, mas por que eu estou tendo esse pensamento se eu já sei que isso não é positivo? Então nós precisamos trabalhar o nosso pensamento. Do ponto de vista do nosso comportamento moral, mais ainda, né? Precisamos trabalhar as nossas ações. Em particular, precisamos, né, estabelecer em nós a nossa capacidade de olhar para o próximo. Né? Os nossos problemas advêm todos do egoísmo. Né? O ser humano é um princípio inteligente, né, em evolução, e que está numa fase entre a animalidade completa, que é própria dos animais, e a espiritualidade completa, que é própria de quem? De espíritos puros, Jesus, né? Então nós estamos numa faixa intermediária, em algum ponto intermediário nessa linha que vai da animalidade completa à espiritualidade completa. Enquanto o princípio inteligente estagia na fase animal, o que promove o crescimento desse ser, o desenvolvimento, é o egoísmo. O animal é egoísta. Ele busca a sua sobrevivência, ele busca a sua comida, não é? E nessa luta pela sua sobrevivência, ele vai se desenvolvendo intelectualmente. Né? O mais capaz sobrevive, o outro não. Isso é o móvel do crescimento do ser nessa fase. Quando nós chegamos na fase hominal, o egoísmo é o que nos atrasa, é o que nos conserva na fase animal. O que o homem precisa desenvolver é a sua capacidade de altruísmo. Né? Até que nós tenhamos 0 de interesse pessoal e 100 de interesse coletivo. Nós vamos nos sentir plenamente integrados uns aos outros. Então é nessa busca, né, quando nós entendermos que precisamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo, né, no trabalho altruísta, muitas coisas se modificam. Então, o grande tratamento que nós podemos propor, né, para essas situações de intercâmbios mentais são a nossa modificação mental, moral, o nosso comportamento, que deve seguir, então, linhas altruístas. É bem verdade que nós vamos receber o passe, que é o tratamento magnético, que é muito útil, ingerir a água fluidificada, né? Esses espíritos, muitas vezes, são atendidos em reuniões apropriadas. A gente não precisa estar presente, né? Algumas pessoas vêm à casa espírita e vêm assim, eu quero participar de uma reunião onde possam tirar um espírito que está comigo. Ninguém tem esse poder, a não ser o próprio. Né? Despedir o espírito que é o seu comensal, só o próprio pode fazer isso com a sua modificação. Né? Mas existem, sim, situações em que eles são atendidos, são esclarecidos, para que eles de boa mente modifiquem o seu comportamento. Não são compelidos a isso. Eles são esclarecidos sobre a sua situação e podem ou não decidir pela sua renovação também, assim como nós. Então, não é necessário que o indivíduo que passa pela situação esteja presente naquela reunião. Aliás, o ideal é até que não esteja, né? Porque às vezes são cenas muito
duras até de se ouvir. Então, esses processos se dão, mas o grande trabalho é feito pelo próprio indivíduo, com a sua modificação. E existe uma coisa que a gente costuma falar, e eu tenho conversado isso com outras pessoas que têm experiência profissional também, com pessoas com problemas de ordem mental, problemas psíquicos em geral, né? E é curioso que muitas vezes nós propomos, né, o tratamento à pessoa que a gente sabe que existe um processo espiritual acompanhando. Há enfermidades em que nós temos as manifestações físicas e muitas vezes temos os aspectos espirituais relacionados. Então, fala-se do medicamento. Você vai precisar usar uma medicação. 80% admite. É só engolir um comprimido, né? Não tem problema nenhum, né? Não estou fazendo esforço nenhum, né? O comprimido vai fazer por mim. Aí a pessoa aceita. Tem uns 20% que também não gostam de remédio, né? E tem uma aversão à questão medicamentosa, que às vezes também é um problema, né? É lógico que a gente gostar demais de remédio é problemático, mas também a gente gostar de menos também é problemático. Nós temos que ser equilibrados com relação a isso, né? O remédio é útil. Quando ele é útil, é bom. Se ele não é útil, ele não é bom, né? Então, muito bem. Aí fala-se na necessidade de uma psicoterapia. Já cai para uns 50%. Já tem uns 50% que torce o nariz, né? Isso dá trabalho, cansa, né? Porque já começa a ter que ter trabalho, tem que ter esforço. Aí vem a terceira, atividade física. 10% só que vão cumprir aquilo que a gente fala. E aí vem a derradeira, você precisa ter uma atividade altruísta para fazer. Aí é muito interessante. Tem alguns que aproveitam muito desse conselho, tiram resultados muito grandiosos. Tem uma história que eu gosto de contar, também eu repito com muita frequência, quem já ouviu, desculpe, mas a pessoa me autoriza a contar essa história. Uma pessoa que nós conhecemos, ela tinha um processo depressivo, muito sério. Usava medicação, não melhorava. Um dia ela estava fazendo enxoval para o neto que ia nascer, naquela época, né, que as avós faziam enxoval, né? Aí estava fazendo um enxoval lá da criança e estava com uma visita em casa. E ela foi levar a visita à rua, à porta, e uma senhora, já prestes a ter neném, perguntou a ela, você tem alguma coisa aí para me dar? Porque eu estou para ter neném e não tenho nada. E ela falou assim, mas você vê pela minha idade, eu não tenho mais criança em casa, né? Só que ela pensou assim, eu estou fazendo o enxoval da criança. E ela então falou assim, espera aí um pouquinho, foi lá e pegou aquilo que tinha feito para o seu neto e entregou para aquela moça. E aí ela conta para a gente o seguinte, que quando ela fez isso, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu o que era não estar deprimida. O estado de espírito dela mudou naquele momento. E ela falou, meu Deus, eu uso remédio há tanto tempo e não melhoro, vou fazer esse remédio para mim. Vou fazer enxoval para dar para quem não tem condição. E não precisa dizer que aquela contou para a vizinha, que contou para outra, que contou para outra, e daqui a pouco tinha uma fila na porta da casa dela. E ela começou a fazer enxovais. E ela melhorou muito. E aí as amigas dela falaram, fulana, o que aconteceu com você, que você está ótima? Qual médico você está procurando, que eu quero procurar o mesmo? Ela, o médico que eu procurei é o seguinte, estou fazendo enxoval para pessoas que não têm condição. Você aceita fazer junto? Aceito. E ela fez uma espécie de uma ONG na casa dela, em que aceitava mulheres deprimidas para fazer enxoval para criança, e muitas delas tiveram melhora. Por quê? Movimentaram o seu pensamento no sentido do altruísmo. O que acontece nesse momento? Primeiro, nós modificamos a nossa companhia espiritual. Por quê? Cada uma daquelas pessoas que é beneficiada tem os seus espíritos que a amam, que estão ali inspirando, olha, ajude-a, por favor, e se tornam imensamente gratos por isso, e passam a brigar entre eles para
ver quem é que vai fazer o favor para aquela pessoa que está beneficiando. Disputam entre eles quem é o da vez que vai ajudar aquela pessoa. Então, veja, nós angariamos amigos com isso, né? Esses vão conversar com o outro. Rapaz, deixa disso, você está perseguindo essa pessoa. Olha só, ela está fazendo coisas boas, né? E quando não é o próprio perseguidor que percebe a modificação do indivíduo e que sai envergonhado por ter perseguido aquela pessoa que no momento se tornou uma pessoa de bem, né? Então isso mas é difícil, porque às vezes nós falamos para as pessoas é como se não tivessem um receptor dentro de si para entender o que é altruísmo. Então nós precisamos pensar bem, né? Então esses são os grandes, são mecanismos que nós temos para nos prevenir e também para tratar, porque é um fenômeno mais comum do que a gente imagina. Nós todos, quando reencarnamos, deixamos alguns espíritos na retaguarda. E de acordo com o nosso pensamento, nós vamos aumentando ou diminuindo esse sinal que os liga a nós. Nós flutuamos. Tem momentos que nós estamos bem, que nós afastamos essas mentes, né, que ainda não se modificaram. Em outras épocas, nosso pensamento atrai. Aquela força do ímã aumenta, a imantação aumenta. Então nós precisamos conservar o nosso pensamento estável, numa condição superior. Esse é o nosso exercício, flutuar menos, não é? E caridade, né? Realmente deixarmos desenvolver esse sentimento dentro de nós, porque a caridade é o oposto do egoísmo. É o que vai fazer com que nós vamos nos espiritualizando. Daí Kardec, os espíritos dizerem Kardec, fora da caridade não há salvação. É o nosso processo de espiritualização. Então, gente, estamos na nossa hora, conforme nós falamos, não seria possível abordar de uma maneira mais profunda. Espero que tenhamos podido abordar assim, alguns aspectos, umas pinceladas, e que não tenhamos deixado mais dúvidas do que quando vocês chegaram. Tá bom? Vamos então à nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores amigos, por essa oportunidade que temos desta encarnação, mesmo com as suas lutas, que são disciplinas que cursamos nessa universidade em que nos encontramos matriculados. E queremos agradecer, Senhor, por podermos cursar essas disciplinas, essas matérias fundamentais para o nosso aprendizado. E entre elas, Senhor, incluímos a das influências espirituais, que são tão comuns ainda no nosso planeta. Pedimos, Senhor, por esses que ainda rondam a nossa mente, em busca de uma oportunidade de nos criar alguma dificuldade. Rogamos por eles, Senhor, porque os sabemos sofredores. E ainda, por sabermos, muitas vezes, que temos contribuído para o sofrimento desses irmãos. Mas assim como nós temos buscado a nossa renovação para a paz, para a felicidade, desejamos também que esses companheiros obtenham o mesmo, esses nossos irmãos, que hoje se encontram em condição antagônica a nós, mas que serão os nossos amigos do futuro, serão aqueles a quem abraçaremos com amor, né, por termos
criado entre nós os laços da fraternidade, por nos havermos beneficiado mutuamente. Abençoa, Senhor, a toda essa massa de espíritos ainda voltada ao mal, às perseguições, aos maus hábitos, Senhor. São filhos teus, são ovelhas desgarradas do rebanho, mas nós sabemos que o pastor não vai deixar nenhuma ovelha se perder, que possamos buscá-las com carinho, trazê-las de volta ao aprisco. Que os nossos pensamentos nesse momento possam iluminar a nossa UME. Que a resposta do mais alto aos nossos apelos seja a luz que provém do mais alto e ilumine a nossa casa nesse instante. E que assim, Senhor, a nossa casa espírita iluminada possa atrair a atenção daqueles irmãos que se encontram nas redondezas e que aqui busquem o consolo que nós também temos encontrado. E assim, Senhor, estaremos cumprindo com a nossa tarefa. Que ao sair daqui possamos levar conosco paz em nossos corações, esperança, certeza da paternidade divina que cuida de cada um de nós carinhosamente. Que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes e os nossos corações nesse momento à recepção desses benefícios que vertem abundantemente sobre nós. Que o Senhor possa colocar a mão sobre a mente de cada um aqui presente. Que cada um possa receber do teu amor a cota que cada um necessita para o seu progresso, para a sua renovação mental e moral nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.